Deus, pedir para que Ele seja canal, para que Ele possa dar uma mensagem que ainda falta para nós. Já pode pedir do seu jeito aí. Eu pedir para que Ele seja canal nessa manhã. Abençoa, Senhor, esse jovem que tem se doado, tem pedido esforço, Pai, para dar o seu serviço. É um exemplo para muitos jovens. Que os jovens possam ver esse jeito e que ele possa ter a certeza que está todo mundo olhando o que ele está fazendo. Abençoa, Senhor, esse jovem, esse doado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não senta. Não pedi para vocês sentarem. Irmão, faz um santinho aí, por favor. Feche seus olhos. Fica de uma forma à vontade. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração nesse momento, nesta manhã, neste domingo, neste último dia, do encontro dessa experiência de oração. Meus queridos, o Senhor, na quarta-feira passada, na espiritualidade para os servos, queriam trabalhar nesse retiro. O Senhor deu uma profecia para todos que estavam na organização deste encontro. E a profecia que o Senhor deu naquele lugar, naquele dia, naquela noite, o Senhor disse que Ele derramaria o teu Espírito Santo. O Senhor disse que jovens profetizariam, que jovens teriam visões, e que a unção de Deus, e que o poder de Deus se manifestaria neste lugar. E o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor manifestou o teu poder. Pessoas foram curadas. Pessoas que não sentiam mais a presença de Deus começaram a sentir a presença de Deus. Perceberam que eram amadas. Mas, meus queridos, hoje, nesta manhã, o tema proposto para nós refletirmos hoje: vida no Espírito. E quando nós falamos de vida no Espírito, nós falamos sobre uma vivência de uma vida espiritual, de uma espiritualidade, onde nós não podemos viver somente uma espiritualidade no encontro, em um retiro, seja um aprofundamento do TLC, seja uma experiência de oração como essa. Nós precisamos entender que assim como a igreja necessitou de uma vida no Espírito, da ação manifestadora do Espírito Santo na vida da igreja, nós também necessitamos. O próprio Jesus viu a necessidade de enviar o Espírito Santo aos apóstolos, porque ele sabia que sem o Espírito Santo eu e nem você conseguiríamos continuar firmes,
Isso é só um pontapé. Porém é necessário viver no dia 23 uma intimidade com o Senhor, no dia 24, no dia 25, em todos os dias de nossa vida. Vida no Espírito. Eu quero convidar você nessa manhã a orar comigo e abrir a sua vida para essa bênção, porque o Senhor vai falar: se prepare, o avião do Espírito vai descer, a palavra de Deus vai ser aberta, vai ser anunciada. E meus queridos, ninguém mais vai ficar em pé, todo mundo vai se prostrar diante do Senhor, porque a palavra de Deus vai ser anunciada. Então nós devemos estar preparados para a palavra do Senhor. Te convido a rezar comigo, mas rezar com você nunca rezou. Vamos continuar a experiência que nós experimentamos ontem. Oração, permanência de oração. Ergue seus braços para o alto. Ergue mesmo seus braços para o alto. E nós vamos experimentar uma vida no Espírito, uma vida de intimidade com o Senhor. Solte a sua voz. Solte a sua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Falando com o Senhor de intimidade. Conhecer Jesus. Conhecer
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua manifestação. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Mais um dia de vida, mais uma oportunidade de anunciar o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Bom dia! Meus queridos, pode se assentar. Irmão, faz um fundinho aí para mim, como de praxe. Por favor. Sem querer abusar, mas abusando. Tudo bem com vocês? Amém. Já começamos suando hoje, né? Eu já estou bem, mas glória a Deus. Como foi a noite de vocês? Dormiram bem? Sim. Amém. Eu dormi bem, acordei atrasado, mas graças a Deus o Senhor me acordou hoje. Literalmente o Senhor me acordou. Meus queridos, deixa eu me apresentar. Só um minutinho, eu tenho uma água aqui. Meu nome é Nilson. Alguns já me conhecem, praticamente todos. Estive com vocês nos 2 dias anteriores. Eu tenho 24 anos. Sou da Palavra Todos os Santos. Coordenador atualmente do grupo de oração da minha paróquia, grupo de oração de Resgate. O grupo de oração mais lindo dessa diocese de Campo Limpo. Grita aí, povo! Amém, glória a Deus. Sou representante também, diocesanamente falando, do Ministério Jovem, junto com o João Cláudio Filho. Estamos fazendo esse projeto dentro da Renovação Carismática Católica. Sou ministro da palavra, pela graça de Deus, por favor, Moisés que me escolheu, me selecionou. Exerço o ministério de pregação dentro da renovação, e o ministério de oração, cultura e libertação. Sou ex-estudante de teologia. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante no seio da igreja: vida no Espírito. E por que eu falo que é um tema muito importante? Porque a igreja passou por uma situação, um momento, onde não se deixou de viver a ação do Espírito, mas se deixou de entender a importância do Espírito Santo no seio da igreja. Isso é histórico, isso é fato que ocorreu na igreja. Não é história de carismático, não é pregação, de demagogia, defendendo, só porque a renovação carismática, é aberta ao Espírito Santo. Não. A renovação nasceu dessa necessidade que surgiu dentro da igreja. E eu vou explicar para vocês. Porque muito antes do Concílio Vaticano II, que é um concílio, que nós até conhecemos, ouvimos falar, que aconteceu no concílio, no congresso, onde ali todos os bispos, todos os padres participaram para reformar algumas situações que aconteciam dentro da igreja. Mas para você ver como é lindo, que o Espírito Santo já soprava essa necessidade muito antes de acontecer esse concílio. Mais ou menos em 1895, uma beata chamada Helena Guerra sentiu a necessidade de levar aos ouvidos do Papa
do Papa Leão XIII a necessidade de trazer de volta o divino culto ao divino Espírito Santo. Porque se falava do Pai, se falava do Filho, mas não se falava do Espírito. Existia a festa do Cristo Rei, existia as festividades que exaltavam o nome de Deus Pai e Deus Filho, porém não existia a festa que exaltava a importância do Espírito Santo. E ela começou a escrever algumas cartas. Deixa eu ver quantas cartas foram. Eu esqueci também de anotar. Rapidinho. 10 cartas. Ela escreveu essas 10 cartas e falando para o Papa Leão XIII a necessidade. E mais ou menos, se eu não me engano, entre a terceira ou a quinta carta, o Papa Leão XIII já respondeu. E ele respondeu esta carta criando um documento, o Divino Illude Annis. A primeira carta que exortava a igreja a viver o culto ao Divino Espírito Santo. Hoje nós temos muito mais. Hoje nós temos a Dominus Certificante, a ação do Espírito Santo na igreja, temos a Divino Afante. Hoje nós temos outras cartas que já falam dessa necessidade. Porém, o Papa começa a esboçar a necessidade de se fazer uma novena. Quem é que conhece a novena de Pentecostes? Beatriz escreveu: Papa, a necessidade de se fazer uma novena para o Divino Espírito. E aí a resposta é: renovar a face da terra. Vamos dizer assim, não é? Está aqui, Beatriz na terra. E essa abertura, e esse ver do Papa Leão XIII da necessidade, foi abrindo as portas nas primeiras comunidades, as antigas comunidades, melhor dizendo, para esta abertura. E aos poucos foi passando os anos. Se chegou em 1959, onde o Papa João 23 abriu as janelas de sua casa e disse: eis aqui é por isso. E ele fala no discurso que a igreja necessitava abrir as suas janelas para que um novo ar ou um novo sopro pudesse soprar a igreja, para tirar toda a poeira que existia na igreja. Não porque a igreja não vivia inspirada no Espírito, não pelo Espírito, mas os fiéis tinham esquecido a necessidade de cultuar esse culto maravilhoso, de entender que assim como Deus Pai, como Deus Filho, o Divino Espírito Santo também é importante. Ontem nós ouvimos a Renata falar que Maria foi esposa do Espírito. E de fato nós começamos a perceber biblicamente que o Espírito Santo já se manifestava no seio da igreja desde o princípio. Nas Escrituras, quando nós vemos o texto de Gênesis, no primeiro versículo já se fala que Deus tinha criado todo mundo, tinha criado o mundo, e que um sopro de Deus pairava sobre as águas.
Nós ouvimos falar ontem com o Anderson que sopro significa, que ruar significa sopro, e sopro também pode ser visto como espírito, é entendido como espírito. Então, nós podemos entender e perceber que o Espírito Santo de Deus já pagava sobre as águas, e que o Espírito de Deus é o que movimenta toda a história. O Espírito Santo é aquele que pode movimentar toda a história. O Espírito Santo é o que movimentou e conduziu a igreja até hoje. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, biblicamente, ele é visto como movimento, entendido como movimento. Aquele que gera vida, aquele que gera movimentação na vida, aquele que está parado, aquele que está paralítico. Por quê? Porque não quer, ou porque ainda não teve a experiência com Deus. Tantas pessoas, nas Escrituras nós vemos os paralíticos que andavam, os cegos que enxergavam. E por quê? Porque eles tiveram o conhecer do Espírito, uma intimidade. Tiveram um momento de intimidade. Apresentaram Jesus, apresentaram o Espírito Santo. A carta Dônicos é significante. Ela vem dizer que o Espírito Santo de Deus é o fio condutor de toda a mensagem de Jesus. É expressa pelo Espírito Santo, aquele que conduz toda a história. Olha que lindo. E conduz toda a história de evangelização, toda a história de anúncio, toda a história da igreja. E ela diz mais. E ela diz que o Espírito Santo é o protagonista da história. O Espírito Santo tem que ser o protagonista da nossa história, do meu ministério. Se não fosse a minha experiência com o Espírito Santo, eu não pregaria. As pessoas que me conhecem, desde pequeno, ele acompanhou a minha história. Aquele menino de óculos ali, estava aí corda do violão, né? A gente fez isso junto. Conheci ele desde moleque. A gente estava e ele sabe da minha história. Nunca almejei pregar, nunca tive capacidade para isso, ao meu ver. Sou uma pessoa extremamente tímida. Para mim, fazer amizade com as pessoas, eu demoro meses para conseguir. Quando eu entro num trabalho novo, uma experiência nova, de lidar com as pessoas, de ter que se comunicar, nossa, para mim é praticamente não martírio. Porque eu tenho vergonha até de pedir uma água, qualquer coisa eu tenho que pedir para uma pessoa que é estranha, eu já fico com vergonha. Pedir informação, minha noiva ela fica nervosa comigo. Porque às vezes está meio perdida, você vai para os lugares que a gente não conhece, ela fala, pergunta ali. Aí eu quero perguntar, eu falo, pergunta lá. Ela fica brava comigo. Mas é porque essa é a minha forma. Deus me fez assim. Porém, quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, Jesus infundiu em mim uma vontade de servir, uma vontade de anunciar, que eu não consigo dizer não. Hoje, nesse tema, eu não estaria aqui. Eu tinha um compromisso com a minha noiva e eu tive que deixar o compromisso. Óbvio, me deu a permissão para a tradição. Na sexta-feira eu não estaria também na missa. Eu tinha um amigo secreto, mas o Espírito Santo não me permitiu que eu não estivesse aqui, porque Ele queria que eu estivesse aqui os 3 dias. Porque o Espírito Santo é essa potência. Grandes teólogos e filósofos já falam isso. Que o Espírito Santo ele gera em nós uma vontade de servir, uma vontade de mudança, uma vontade de mudar o mundo. Vida no Espírito. Não dá para ficar parado. O Espírito Santo gera movimento. O Espírito Santo é movimento. Naquele versículo de Gênesis que eu citei,
citei a vocês, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta palavra pairava, no hebraico, ela significa miraheft. Miraheft significa, traduzida, se movia. O Espírito Santo se movia sobre as águas. Olha isso, confirmando que o Espírito Santo está dizendo para nós. O Espírito Santo é movimento. E quando ele entra na nossa história, ele deve gerar movimento. Se não está sendo gerado movimento, é porque o Espírito Santo está lá no Espírito hoje. Três dimensões nós temos que entender para a ação de Deus. Reconhecer que nós precisamos de Deus. Você reconhece que você precisa de Deus? Você reconhece que você precisa de Deus? Sim. Segunda dimensão que nós temos que entender. Nós devemos pedir. Nós devemos pedir a presença de Deus. Porque quando nós pedimos, a Sagrada Escritura já diz, aonde um ou dois estiverem reunidos, ali eu estarei. E ali ele confirma que ele realizará os seus prodígios. Então nós temos que pedir. E nós pedimos. Nós não podemos parar. O Wanderson disse uma coisa ontem muito profética, né? Das pessoas que vivem a hipocrisia. Pessoas que por ter passado por um determinado momento de espiritualidade com o Senhor, de achar que não precisa mais do que vive. Sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Então quem precisa não é Deus, é você que precisa. Mas eu digo mais para Deus é diferente. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Mas Deus não precisa de você para ser Deus. Mas Ele precisa de você para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas experimentem a Deus, assim como você experimentou. Testemunho, vida no Espírito. Viver no Espírito é dar testemunho. Testemunhar a tua experiência que você viveu. Coragem. Jesus na cruz deixou um legado maravilhoso para nós. Temos sede. Jesus ali não estava pedindo água. Jesus estava pedindo almas. Jesus dizia: eu tenho sede de almas. Tenho sede. Tenho sede, eu preciso, eu tenho sede. Jesus não precisa de você para ser Deus, mas precisa de você para isso, para que as pessoas possam se aproximar dele, para que as pessoas possam conhecer Deus, para que as pessoas possam ter intimidade com Deus. O mundo precisa de Deus. O mundo está perdido. E é você o escolhido, é você o chamado. Não deixe o dom de Deus derramando você nessa experiência se apagar. Reavivai o dom espiritual que Deus depositou em ti. Olha que profético, olha que lindo. Deus está derramando sobre nós, já derramou, melhor dizendo, dons maravilhosos. Deus derramou dons maravilhosos. Deus curou a tua história, Deus mudou a tua história. Então anuncia. Não dá para ficar parado. As pessoas têm morrido. As pessoas têm morrido porque eu e você não temos anunciado como devemos anunciar. Não temos vivido uma vida no Espírito. Meus queridos, viver no Espírito é tão maravilhoso que só com um sorriso você pode salvar almas. E sabe por que eu vou dizer para vocês? Em Eclesiastes 30, o autor nos expressa algo maravilhoso. Capítulo 21. Não te deixeis dominar pela tristeza, nem te aflijas com os teus pensamentos. Preste atenção. Se você quiser, anota aí. Eclesiastes 22. Eclesiastes é primo de sabedoria.
Antes de Isaías aí. Procura Isaías que é mais fácil. E volta um pouquinho você no ponto eclesiástico. Versículo 22, preste atenção, meu amado. Depois você grifa aí, anota, arrisca a Bíblia, pode arriscar, a palavra de Deus é para isso mesmo. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do homem aumenta os seus dias. Ilude tuas inquietações, consola o teu coração e afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade alguma. Para entendermos esse versículo 22, 30 a 22, nós temos que, vamos estudar um pouquinho de português. Quem aqui já ouviu falar da palavra desânimo? Levanta a mão aí. Quem aqui já utilizou essa palavra desânimo? Levanta a mão. Meu querido, não usa mais. Vou dizer para você, vamos estudar a etimologia da palavra. Des é um prefixo. Esse prefixo ele significa sem. Vou explicar. Desempregado significa que você está sem emprego. Deu para entender, né? Só para vocês associarem com uma expressão mais conhecida por nós. Então, des significa sem, aquele que não tem. Ânimo, uma palavra latina que provém do latim, que significa alma, espírito. Quando você diz, eu estou desanimado, eu estou sem alma. E se eu estou sem alma, eu estou sem vida. Quando você tem uma experiência com o Senhor, com o Espírito Santo, você tem que ser alegre. Esta palavra desânimo é uma arma do inimigo para nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Você ao mesmo tempo está dizendo que você não tem Deus. Você está aí sem tua alma, sem a tua essência, sem o Espírito. Esta palavra tem acabado com pessoas. Essa palavra tem gerado nas pessoas traumas que vocês nem podem imaginar. Quantas pessoas encontros como esse acabam tendo surtos de influência maligna por conta desta palavra, que tem gerado em nós um ideal negativo de que Deus não nos ama, de que eu estou cansado, que eu quero largar minha coordenação. Eu estou passando isso na minha paróquia. Pessoas que falam todo instante que estão desanimadas porque tem manifestado um culto não a Deus, mas um culto a quem é o inimigo. Tem dito, estou desanimado, não! Nós não temos que dizer que estou desanimado. Esta palavra tem gerado, essa palavra tem sido muito usada. E é preocupante, porque ela tem sido feito parte do nosso vocabulário, e nós temos que saber o que ela tem feito no nosso vida. Vocês não sabiam disso, né? Perceberam o tamanho da gravidade do que nós falamos? Meus queridos, Santo Agostinho dizia no documento dele sobre a Santíssima Trindade, não lembro o nome do documento agora, que fala sobre a Santíssima Trindade, não me engano, é o livro dele que fala sobre a Santíssima Trindade, é um livro de patrística, e Santo Agostinho diz que se Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja, o Espírito Santo deve fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo deve ter espaço para entrar na nossa alma. O Espírito Santo é aquele que manifesta a alegria. E se eu digo que eu estou desanimado, eu estou negando a presença do Espírito. E por isso que eu ando assim.
situação de desânimo, eu desanimo. O Bruno que está ali, ele caminha comigo, nós temos uma missão aí junto, né, irmão? E o Bruno sabe da minha história, o David não está aqui, ele também sabe dos acontecimentos novos da minha história. Os meninos sabem, eu sirvo a Deus praticamente desde a minha infância. Ministério de pregação eu fiz mais ou menos há uns 8 anos, né? Neste ano Deus tem me abençoado muito, né? Pela glória, pela honra e glória dele, de olhar da minha miséria, ter dado a oportunidade de anunciar o seu santo nome. Eu estou passando por uma situação há pelo menos uns 2 meses de uma enfermidade. E essa enfermidade ela tem mudado toda a minha rotina da minha vida. Eu adoro praticar esportes. E eu não posso mais praticar esportes. E não sei se eu vou poder voltar a praticar esportes. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu não posso dar às vezes testemunhos, que às vezes parece que a gente quer se exaltar. Não é isso. Entenda. É para testemunhar a glória de Deus. Porque Deus nos inspirou muito bem a falar. E eu comecei a perceber uma inflamação numa certa região do meu corpo. E essa inflamação, comecei a fazer um tratamento clínico, tinha melhorado pela glória de Deus, porém, de um fim de semana para o outro, ainda, para você ver, do sábado para o domingo eu tinha missão, eu ia pregar no retiro, eu acordo com aquela região inchada, doendo, e eu tinha que pregar. Eu falei, e agora, Senhor? Eu vou pregar. Só que o Senhor, Ele tem me ensinado. O Senhor tem me ensinado que, mesmo com essa enfermidade, eu não tenho que manifestar o culto ao inimigo. Dizendo que eu estou desanimado, que está difícil para pregar. Porque tem gente que é assim. Se aparecer uma espinha, ai, não é difícil, gente. Está com dor de garganta, fala, gente, está difícil, gente. Aí tem pregador que fala assim, nossa, você não sabe, gente, como está difícil. Como está dizendo, você não sabe o que eu passo, irmão. É difícil, irmão, ser pregador. É difícil pregar. Não! Se é difícil, o problema é seu. O ministério é seu. Se vira. Se vira, irmão. Você não aceitou o serviço? Então se vira, irmão. Essa é a verdade. Quando a gente escolhe algo, quando a gente decide por algo, a palavra decisão significa cisão. No momento que eu decido ter algo, eu faço eu crio uma situação de corte, melhor dizer, que eu deixo algo para ter outro. Vocês tiveram uma decisão, vocês deixaram a sua casa para estar aqui. E a partir do momento que eu decido servir o Senhor, eu não tenho que ficar elevando o culto ao inimigo. Não estou dizendo nada, não estou dizendo nada. Não! O Senhor tem me ensinado isso. E aí eu vou dizer, e o meu irmão vai ter que testemunhar, porque a palavra de Deus no Provérbios diz: quem deve testemunhar os seus feitos não é você, mas é o outro irmão. Não. Algum dia você viu reclamando? Algum dia você viu dizendo assim, não vou pregar porque está doendo? Amém. Eu preciso olhar para ele, eu não quero que vocês, não quero que esse fato seja para exaltar a minha pessoa, não. Para que vocês entendam que nós temos que viver a vida, deixar o Espírito Santo ser a alegria do nosso coração, mesmo com as tristezas, não deixando dominar pela tristeza, como diz o autor de Eclesiastes.
mente atrijas com os teus pensamentos. Nós não devemos deixar nossos pensamentos eu estou com esse problema, estou sem dinheiro. Não. Olha outra situação. Eu passei por uma situação de desemprego, onde eu fui mandado embora eu fui mandado embora de um serviço, arrumei outro, então eu perdi os benefícios. E aí eu fui a cara tapa no novo emprego. Porém a gerente, por N situações, viu que não estava dando certo. Na área que eu estava trabalhando, na área também que eu nunca tinha trabalhado, e a gente falava, vamos fazer um teste, vamos ver. Não deu certo. E eu saí de lá sem poder receber ainda os benefícios, porque não tinha dado um período para me receber. E graças a Deus eu tinha dinheiro guardado. Recebia até um salário bom, que dava para mim estar pagando minhas contas, as minhas necessidades pessoais, e ainda guardar o dinheiro, né, para eventuais situações. Eu saí desse emprego no ano passado e eu acabei acumulando um pouquinho de débitos, né? Não fiquei devendo nada, mas fiquei apertado. Eu tinha coisas para comprar, tinha algumas coisas que eu precisava para mim. Eu não podia porque eu não tinha determinada condição. Aí eu passei numa entrevista, né, atualmente estou trabalhando já há 11 meses, 9 meses. E eu passei mais ou menos durante uns 7 meses apertado, pagando as contas e não sobrando nada. Amém. Meus queridos, nós temos que perceber, mesmo quando está difícil, agradecer ao Senhor. Eu agradecer ao Senhor, falar, Senhor, amém. Eu estou pagando as minhas contas. Eu estava com uma dificuldade que eu estava já contente que já estava praticamente falando, né? Eu estava todo esfolado e tal. Eu precisava comprar um tênis novo. Porém eu não vou, eu falei, amém, Senhor, vou usar o que eu tenho. Viu, Senhor? Aí comprei um tênis mais baratinho, vai usando, né? Fui usando. Porém, Senhor, é maravilhoso. Meus queridos, se nós confiamos no Senhor, se nós não desanimamos, permanecemos elevando o culto ao Senhor de agradecimento, de louvor, o Senhor abençoa. Meu irmão, ele trabalha numa empresa de tênis, não vou dizer não é para não ficar fazendo propaganda, e ele olhou a minha miséria. E mais ou menos há uma semana atrás ele chegou com um presente para mim e me deu tênis. Eu até tinha já o dinheiro para comprar, graças a Deus me regularizei nas minhas contas. Porém, irmão, Deus mesmo assim foi bom comigo. E já que eu tinha o dinheiro para comprar o tênis, não precisei do que ele deu, eu comprei um presente para ele que eu vou tentar entregar hoje. Depois que acabar aqui. O irmão, eu nunca vi um irmão com a Bíblia. Como eu trabalho na editora Ave Maria, eu comprei uma Bíblia do irmão. Eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoou, agora eu vou devolver. Mas eu confiei, eu esperei. Nós temos que aprender que nas dificuldades nós temos que manifestar na nossa alma a alegria do homem. O profeta Neemias, no capítulo, não me lembro, deixa eu fazer memória, acho que é no capítulo 8, versículo 10, ele diz: a alegria do homem é a nossa força. A nossa alegria é a nossa força. A nossa alegria é a nossa força. A nossa força é quem? É Jesus. O Atos dos Apóstolos nos expressa isso. Eis que descerá sobre nós o Espírito Santo e nos dará força. O Espírito Santo é força. O Espírito Santo é essa força.
São Tomás de Aquino, nos seus escritos, a Suma Teológica, ele diz: o coração possui uma certa influência, uma força escondida, que se assemelha ao Espírito Santo da igreja. Coloca a mão no seu coração aí, sente a batida do teu coração. O teu coração está batendo, não está? Para o seu coração bater, existe uma força, não existe? Existe uma influência. São Tomás aqui não fala que essa mesma influência que o teu coração bate, é a mesma influência que o Espírito Santo tem na igreja, de impulsionar a igreja, de mover. Essa mesma influência que o teu coração tem escondido, que nós não sabemos de onde vem. O coração bate por si só, e aí tu bombeia sangue, então não é por causa do sangue, não é por causa das veias, né? Por que o coração bate? Essa mesma influência, essa força, o Espírito Santo que bate o coração da igreja. Por isso que o Espírito Santo é a alma da igreja. Por isso o Espírito Santo, assim como Santo Agostinho disse, é a alma da igreja. O Espírito Santo tem que ser a nossa alma, tem que ser essa influência, tem que ser essa força que pulsa, que bate, que faz bombear a nossa vida. Meus queridos, entendam a importância do Espírito Santo na nossa vida. Entendam, meus queridos. Em 1 Coríntios 6,19, São Paulo expressa que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, templo significa casa, habitação, moradia. Nós temos que permitir que o Espírito Santo faça morada em nós. Mas o Espírito Santo há de morar em lugar pecaminoso? Não. O Espírito Santo há de morar em lugar sujo? Não. Ele não merece. Ele merece uma casa limpa, uma casa maravilhosa. Meus queridos, vida no Espírito, testemunho, Sagrada Comunhão, Santo Texto, Santo Rosário, leitura da palavra de Deus, vida no Espírito, vida espiritual, espiritualidade. Nós católicos temos falhado, temos deixado o comodismo tomar conta. Eu prefiro assistir TV, eu prefiro mexer no Facebook, eu prefiro assistir novela, assistir um filme, do que viver uma vida de oração, viver uma vida da palavra, exalar o seu Deus. Nós precisamos viver esta vida em espiritualidade, vida no Espírito, vida no Espírito. Irmão, deu quanto tempo aí? Amém. Nós estamos acabando. Vamos lá. Já sei, vamos lá. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, abra comigo aí em Romanos. Vocês deram sorte. O Espírito tanto inspirou hoje a nós neste lugar. Eu não vou pregar o que eu preparei. Eu vou pregar o que o Espírito está habitando no meu coração. Romanos 8. Vamos refletir o que é a vida do Espírito. E vamos partir para uma experiência de oração, onde nós vamos nos abrir para uma vida diferente, para uma vida entregue ao Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 1. Nós vamos aí até o capítulo 15. Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 1. Vamos lá.
Vamos lá. A vida do Espírito. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou. A lei do pecado é da morte. De fato, coisas impossíveis à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, em vista do pecado, condenou o pecado na carne, na cruz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não vivemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Cristo condenou o pecado pela carne, pelo Calvário, pela cruz, para que não vivamos pela carne, mas para que vivamos no Espírito. Continuamos. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, à lei do Espírito, à vida do Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos ainda habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Deus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante ao seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, não o inimigo. Preste atenção. Mas sim, não a carne, para viver segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morrereis, sem vida, sem alma. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Pula para o versículo 15. Com efeito, não recebestes um espírito de escravo, para recair no temor, no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba Pai. Meus queridos, prestem atenção. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. Nós não devemos viver as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Nós devemos querer as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas que nos santificam, oração, comunhão, Sagrada Eucaristia, Sagrada Escritura, oração, grupo de oração, grupo de jovens, TLC, aprofundamento, TLC, toda e qualquer experiência que possa te levar a um encontro com o Senhor. Procurar uma vida no Espírito. E de fato, o que a carne nos dá é morte. O que o culto ao inimigo nos fornece é morte. O desânimo, a falta de vida. Não. Mas
Ao passo que o desejo do Espírito da vida e a paz. É isso que o Espírito quer nos dar. E São Paulo fala ainda mais. Que aqueles que cultuam a morte são inimigos de Deus. Não cultuam ao Espírito. Não cultuam as coisas de Deus. E nós não devemos cultuar as coisas da carne, pois não agrada a Deus. Porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo de Deus que se manifestou, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, 3 pessoas que são o mesmo Deus, 3 pessoas que dividem a mesma natureza. Olha que lindo! Jesus manifestou as obras através do Espírito aqui e foi ressuscitado pelo próprio Espírito de Deus. Olha que lindo, olha que lindo. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus foi Deus Pai, que cumpriu a promessa. Você morrerá por eles, mas subirá na glória de Deus. Meus queridos, o Espírito quer ressuscitar a tua vida, ressuscitar a tua história, onde ela está, onde sempre você está vivendo. Tristeza espiritual, de não sentir Deus. Meus queridos, Deus quer ressuscitar você, tua vida, tua história. Deixa o Espírito ressuscitar a tua história. Ressuscitar um clamor, como disse o apóstolo Paulo: Abba, Pai, Paizinho. Deixa o Espírito suscitar em você este clamor. Meus queridos, viver segundo o Espírito. Não vai para o seu lugar. Fica aí à vontade, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. A gente pede para que você feche os olhos, porque é comprovado cientificamente que quando nós desligamos um sentido, o outro fica mais alucinado. Então, se nós paramos de olhar, nós não nos distraímos, nós conseguimos nos concentrar melhor e assimilar mais aquilo que nós ouvimos do que aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos às vezes se perde no nosso cérebro, porém aquilo que nós ouvimos entra e fica guardado de uma forma maior. Quantas vezes nós repetimos palavras, que nós ouvimos dos outros? Porque a abertura é maior através do ouvido. Então feche seus olhos, ou abaixe a sua cabeça, pelo menos para que você não se distraia com o irmão do lado. Meus queridos, os apóstolos experimentaram no dia de Pentecostes no cenáculo uma experiência de oração. E a experiência de oração foi a experiência que mudou a vida daqueles homens para viver uma vida no Espírito, para viver uma vida tomada no Espírito, uma vida completa no Espírito. Assim como o Catecismo nos fala, que através do batismo do Crisma nós nos abrimos para uma vida espiritual. Batizado e batizado, você já é aberto para a sua vida espiritual. Basta deixar a manifestação de Deus se fazer em você. Basta deixar a manifestação de Deus se fazer em você. Meus queridos, São João Crisóstomo disse numa homilia sobre o Espírito Santo: os apóstolos desceram do monte para o cenáculo, não levando a mão tábuas, como Moisés desceu do monte levando tábuas, mas eles desceram do
preciso do Espírito. 3 dimensões que nós precisamos exercer hoje. Reconhecer que eu preciso. Pedir. Nós já reconhecemos que precisamos. A pregação já falou com nós. A pregação já se manifestou nos nossos corações. Agora é necessário pedir. É necessário pedir. É necessário pedir, meus queridos. E o terceiro ponto vai ser no final dessa oração. O receber. Nós devemos receber de Deus. Se nós exercermos essas 3 funções: reconhecer, pedir e receber. Reconhecer, pedir e receber. Então peça, meu querido, peça a manifestação de Deus. Vai, sobre o teu voz. Só por favor, esse é o momento. Esse é o momento de pedir. Exerça a segunda dimensão da ação do Espírito Santo na tua história. Peça, 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 peça o Espírito Santo. Peça que esse momento aconteça. Se você quer
Senhor vai falando, vai professando essa verdade, essa necessidade. Saber, Senhor, a tua igreja. Senhor,